uma visão sobre dados, usabilidade e otimização das operações de e-commerce. Para falar sobre a importância da estratégia digital no mercado de alimentos e bebidas, nós convidamos ele, que é formado em publicidade e pós-graduado em marketing, com experiência de 15 anos em marketing digital. Ele atua na estratégia de operações dos mais diversos segmentos, da perfumaria ao mercado de moda, do mercado de bebida ao segmento de luxo. Hoje ele é líder de marketing e estratégia em uma das maiores empresas Adobe Partner do Brasil. Victor Gachineiro, Head of Marketing and Digital Strategy na Digital Hub. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso palco. A palavra está com você, uma ótima palestra, e daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer de novo ao E-Commerce Brasil pela oportunidade, por esse evento, mais uma vez, muito bacana, trazendo sempre coisas muito relevantes para a gente que vive esse universo do e-commerce. E hoje eu trago para a gente discutir aqui, numa conversa rápida, sobre a importância dessa estratégia digital, quando a gente está falando de alimentos e bebidas. Eu, antes da Digital Hub, atuei num grande e-commerce de cervejas artesanais, vai muito de encontro até com a última palestra que o Ivo trouxe aí para a gente, e queria trazer para vocês uma visão sobre os dados e como que a gente pode trabalhar a usabilidade e otimizar esses acessos para a gente trazer a tal da conversão para melhorar ainda mais os dados desse mercado que cresceu tanto, né? Então, isso é chover no molhado, a gente fala muito do quanto a gente está vivendo essa revolução, o quanto o digital escalou com o mal da pandemia, o quanto isso acabou trazendo uma necessidade real do consumo e o quanto a gente está vivendo um novo momento realmente. Por mais que o e-commerce venha numa escalada nos últimos 10, 15 anos, e isso é algo que a gente vive, as pessoas que estão aí no mercado, nossos parceiros do E-Commerce Brasil, a galera que está realmente acompanhando esse mercado, sabe o quanto é inevitável esse crescimento. Mas a acelerada que isso deu em função da pandemia foi uma coisa assim absurda e teve que ensinar muita gente a trabalhar de uma forma diferente. Por mais que a gente seja rato do e-commerce e está aqui há muito tempo, isso trouxe muita coisa nova. A gente teve que aprender muito em muito pouco tempo. 1 ano e meio para a gente aprender tudo que aconteceu em tempo real foi uma coisa extremamente absurda e trouxe muito insight para essa parte de planejamento e estratégia. Então, é isso que eu vou tentar trazer isso aqui hoje e bater um papo com vocês e deixo meu canal totalmente aberto para a gente conversar no futuro e trazer mais insights e discutir sobre isso. Como que a gente pode começar esse bate-papo? É olhando para o quanto esse crescimento foi acelerado em função da pandemia que começou lá no ano passado, em março. Só para ter uma ideia, em questão de público, a gente está falando de 60% do público feminino que entrou no setor de alimentos e bebidas. O quanto isso fez a diferença num mercado que até então era um mercado de nicho de consumos de bebidas alcoólicas ou de alguma coisa muito específica, era muito nichado. Isso se tornou algo extremamente essencial, necessário e trouxe o público feminino para essa decisão de compra. Então, 60% desse setor é permeado pelas mulheres. 150% foi o crescimento que teve no consumo de vinhos destilados e cerveja online. Foi um dos segmentos de nicho que mais cresceram na pandemia. E eu venho desse segmento e eu acompanhei de perto todas as estratégias e o quanto a gente teve que inovar nesse mercado para a gente pegar carona nesse momento que a gente estava vivendo. E na questão de supermercado e delivery, aí a coisa estourou absurdamente. 333%, cresceu 3,5 vezes e saltou de 9% para 30% o volume de compras em supermercado online. E isso também tem muita participação aí de apps de comida, iFood, Rappi, Uber Eats, James, enfim, e os D2C, que são os canais da indústria que vendem direto para o fornecedor, como aconteceu com muitas indústrias aí de alimentos. Então, o crescimento foi muito acelerado e essa parte de alimentos e bebidas foi a que mais sofreu, a que mais evoluiu nesse momento, tá? E como que a gente pode dar uma olhada para isso nessa linha de tempo curta aí, de 1 ano e meio? Eu trouxe aqui uma linha de tempo de pós-pandemia até o pré-pandemia até os tempos atuais que a gente está vivendo. Na pré-pandemia, a gente, na estratégia, a gente brigava muito pela resistência e insegurança das compras. A gente tinha que persuadir o consumidor por N fatores. É o tempo de espera, é a urgência, é dados sensíveis, cartão de crédito, é o medo de ter algo clonado, é de não servir ou não gostar do produto, enfim. Esses são os fatores que a gente brigava pela conversão
lá antes da pandemia. Chegando a pandemia, gerou uma necessidade das pessoas comprarem. Ali não tinha jeito. Era um momento que as pessoas tinham que aprender a consumir online e isso virou a única possibilidade que existia. Então, o que aconteceu ali? A necessidade de sobrevivência fizeram com que as pessoas dessem a chance para o online. Legal, porta aberta para a gente começar a trabalhar com um novo consumidor. Um mercado totalmente novo, um público totalmente novo. Aqui a gente está falando com pessoas que tinham resistência ao e-commerce e que tiveram que aprender a comprar. Então, desde o momento de persuasão até o pós-vendas e saber falar com essa pessoa que até então não comprava online, foi todo um aprendizado a partir de março de 2020. E agora, com vacinação avançando, com as pessoas voltando à vida teoricamente normal, a gente entra num momento de conveniência e oportunidade, que é o quê? É trazer toda essa massa que já comprava, todo esse público absurdamente grande que passou a comprar durante a pandemia e aprendeu a consumir online porque estava em isolamento ou então em distanciamento, e aprender a lidar com eles. E é um público totalmente novo. A gente está falando aí com milhões de pessoas que não compravam online e agora estão dentro das bases dos e-commerces, gerando oportunidade para recompra, fidelização e contato, CRM constante com esse cara. Então, a partir de agora, a gente tem que saber o que fazer com essa base nova de clientes que até então não compravam e passaram a comprar online. Eu trouxe isso aqui de uma maneira bem simples, até uma visão bem rasa de CRM, só para a gente poder dar uma explorada no quanto isso gera de valor para a gente. A gente tem muitos valores sensíveis, muitos dados sensíveis ao longo de toda a compra online. A categoria, a sazonalidade, a quantidade de itens que ele leva, o ticket, a região que ele está, a marca que ele gosta, se ele compra produtos em promoção, enfim. A gente tem muitos fatores que podem ser sensores para a gente trabalhar um novo contato com cada cliente desse através de ações de CRM, com ações direcionadas. Para a gente juntar tudo isso e fazer algo que seja organizado e com percepção de valor para o cliente, a gente pode trabalhar a gente trabalhar com uma estratégia de RFV, que é uma base que a gente mede a recência da compra, a frequência que esse cara compra e o valor que ele costuma comprar, o ticket médio de cada cliente. Com esses 3 fatores, a gente pode estabelecer rankings de 1 a 5 para cada um deles e criar uma tríade de score. Então, ele vai ter 555, ele vai ter 543, 135, enfim, a recência, a frequência e o valor pelo score que a gente dá para eles. A gente vai ter 125 possibilidades de valor, de variações possíveis para essa matriz, e que a gente pode compilar em grandes grupos e trabalhar as pessoas pelo tempo que elas compram, pelo volume de vezes que ela já comprou e pelo ticket médio. Você imagina aí o quão rico fica esse contato para a gente clusterizar e trabalhar cada um por comportamento. É uma estratégia viva, de base viva. Todo cliente novo que entra na base, ou toda compra que é feita, ou a cada dia que passa que um ex-cliente não comprou, essa matriz vai mudar. Só que a gente tem muitos sistemas de automação no mercado que fazem isso automaticamente, ou então isso dá para ser feito a cada período de 3 dias, 5, 10 dias, dependendo da empresa, numa planilha. Exporta numa planilha, faz esse cálculo, monta essa matriz e joga no sistema de relacionamento com o cliente, por disparo de e-mail, SMS, enfim, como for melhor para você entrar em contato com esse cliente por comportamento. A questão RFV é uma base viva e ela tem que ser totalmente higienizada de tempos em tempos para fazer sentido o que você está falando com cada cliente. Mas, falando aqui, é superficial, só que é uma forma extremamente positiva de você trabalhar no mercado de grocery com tantos fatores sensíveis a uma decisão de compra. A recência, a frequência e o valor podem dar isso para a gente, tá? Qualquer dúvida, é um assunto que a gente poderia falar aqui por muito tempo, por horas, só que como o nosso tempo é curto, eu deixo isso em aberto e meu contato para a gente falar sobre isso depois. Então, o que se entende disso? Entender o comportamento do cliente e fomentar a recorrência dele. É você saber o que o cliente gosta, o que ele quer, e você tratar cada um de forma única e exclusiva e pontual. É muito naquela questão de você fidelizar, que a gente ouviu na última palestra, fidelizar esse cliente pelo que ele pode gerar de valor constante para você, não por oportunidade. A oportunidade é muito bacana para você formar a base. Só que o relacionamento, a fidelidade real é quando ele encontra o valor naquela comunicação que você faz com ele e tudo que você oferece como marca e produto faz sentido para ele.
Você fomentar essa recorrência por meio de produtos ou serviços que façam sentido naquele momento, mostra que você está entendendo o comportamento de cada cliente dentro da sua base. Então, o que a gente entende disso? Quando a gente fala de base e de recorrência, a gente está falando aí de uma ação de jornada. A gente está querendo fazer com que essa pessoa retorne e realize uma nova jornada com você dentro do seu negócio, do seu e-commerce. E quando a gente fala de jornada, isso automaticamente traz a gente para uma coisa que é muito importante dentro do e-commerce, que é o CRO. Ele ainda é muito pouco falado, muita gente ainda entende o CRO como trocar a cor do botão, como UX simples, você fazer algo muito básico, e não é isso, ele é muito mais complexo, e ele vai entrar em fatores que a gente divide em 4 pilares aqui na Digital Hub. A gente fala em usabilidade, experiência, experimentação e performance. A performance é muito importante para a CRO. Então, o que seria a usabilidade? É você fazer toda a análise de ambiente do site, saber quais são os componentes que o cara tem ativo nesse site, a gente sabe cada e-commerce, o que está acontecendo dentro dele, quais são as tags, o que está tudo instalado, como que está a experiência de cada consumidor, os dispositivos e resoluções. A gente mapeia tudo isso para a gente passar para a parte de experiência. Na experiência, a gente vai falar de análise quanti e quali de um ambiente. Então, a gente vai agrupar todos os dados que fazem cada cliente ter uma tomada de decisão. Com essas análises, a gente parte para experimentação, que é o que a gente entende por CRO quando a gente está falando de uma forma superficial e leiga, que é o quê? A gente fazer as hipóteses e aplicar teste AB. Muita gente brinca, troca a cor do botão. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que trocar a cor do botão. A gente vai fazer coleta de dado de tudo que a gente tem no site, fazer microtestes. Vamos trocar sim cor de botão? A gente vai trocar foto, a gente vai fazer UX Writing, a gente vai escrever textos de forma diferente para comunicar e entender quais são as melhores formas. Tem um termo aqui que eu costumo usar bastante, que é, em usabilidade é legal a gente fazer microtestes. A gente fazer testes constantes e pequenos, para a gente saber exatamente qual foi o ponto de decisão, de diferença naquele teste AB que a gente fez. Fazendo essa leitura, fazendo todo o levantamento, a gente aplica isso em produção e evolui o site constantemente. E passando para performance, que é um ponto que eu acho muito interessante, é a gente ter um ambiente sempre saudável para navegação. Então, um site que carrega mais rápido, ele tem muito maior poder de conversão. Um site que leva os elementos de forma ordenada, que não acaba com o plano de dados do nosso cliente, que faz as informações relevantes aparecerem em primeiro lugar, tudo isso está dentro de performance e faz sim muita diferença na conversão, tá? Então, a gente fala o quê? Que são coisas muito básicas, só que isso tem que ser muito bem feito. A gente brinca que são microações, são coisas tão simples que custariam tão pouco tempo e tão pouco esforço, só que a gente no nosso dia a dia esquece muito disso e acaba não aplicando. Quais são os princípios fundamentais, principalmente em alimentos e bebidas, que a gente pode aplicar no CRO? O primeiro dele é organizar tag e métrica. Se a gente não tiver isso muito organizado, a gente não sabe para o que está olhando. Então, manter o código organizado e todas as tags muito bem hierarquizadas e prontas para a gente fazer a leitura correta não estiverem aplicadas, a gente não vai conseguir fazer uma boa leitura disso. Então, em primeiro lugar, é arrumar a casinha. Nosso site tem que estar muito bem estruturado, muito bem organizado na questão de tag e métrica. O segundo passo é que a gente vai muito além da conversão em si. A gente sabe que o ponto mais importante é a última linha, é o cara converter a compra, gerar o número do pedido e a gente saber que ali ele converteu. Só que ali já é o fim. A gente tem que entender o que acontece para as pessoas chegarem lá e mais do que isso, o que acontece para as pessoas abandonarem no meio do caminho. Por que é abandonado? Em que momento é abandonado? Qual é o fator que faz a pessoa desistir de uma compra? Mapear essas jornadas vai fazer com que a gente compreenda cada momento do cliente e consiga ir cirurgicamente no ponto que a gente precisa mexer para a gente fazer a pessoa avançar naquela compra, para o cliente ir até o carrinho e comprar. O terceiro é trabalhar as hipóteses. A gente ter vitrines, opções de checkout, fotos, descrições, texto. A gente tem que ter tudo isso muito claro para a gente saber qual é a melhor forma de a gente apresentar isso para o cliente e gerar uma compra. Fazer o teste de hipóteses, composições de fotos, volume de foto,
saber se a foto ela tem que estar no momento de consumo, se é um produto sozinho, se tem que ser humanizado, se a gente tem que falar em primeira pessoa ou em terceira, tudo isso faz muita diferença para o consumo de alimentos e bebidas. O quarto é a parte de testes quali e quanti, que são as pesquisas que vão mostrar aquilo que, para a gente que está no dia a dia, já se tornou natural. Então, teste é fundamental. A gente vive no dia a dia e esquece completamente que o cliente não está vivendo o que a gente vive no dia a dia. A gente vive nesse negócio, a gente olha para o nosso site todo dia, o cliente não. Os testes é o que vão mostrar isso para a gente. A gente tem que estar atento às tendências, ver o que funciona, layout e funcionalidade, a concorrência ensina, o mercado se ensina, muito se cria a partir da inspiração daquilo que funciona ou não em outros negócios. Então, toda referência é válida, a gente tem que estar atento a isso. E manter o código limpo e organizado, que é o que eu falei no slide anterior lá, que isso não parece CRO, mas a gente tem que manter isso organizado, os códigos sempre todos corretos para a página carregar com qualidade e isso ser um fator de diferença no tempo de compra do cliente. Nesse slide eu trago alguns insights para o mercado de alimentos e bebidas, bem específico também com base em tudo que eu vivi no e-commerce de cervejas especiais. Foram todos os pontos que a gente foi testando ao longo do tempo, foram todos os pontos que a gente provou dentro da empresa que poderia fazer a diferença na conversão, e isso não seria só para essa parte de cervejas artesanais ou bebidas, a gente pode levar isso para o campo de alimentos também. O campo de frete no carrinho, não colocar o campo de frete, se a gente está falando de itens de baixo valor, ou de valor um pouco, tickets menores e que compõem uma cesta, o campo de frete no produto ele gera uma rejeição, porque ele vai calcular o frete de um item só e a pessoa não vai comprar um item só. Então ela vai acabar sendo um percentual muito maior do que aquilo que ela está disposta a pagar de frete numa compra que poderia ser muito maior. Não pode calcular o frete por um item. O campo de frete é no carrinho. O contador de vantagens adicionais seria o quanto falta para um frete grátis, o quanto falta para ele ganhar um brinde, enfim. É legal colocar uma barra no carrinho e estimular o cara a levar cada vez mais. O segundo ponto é o uso da autoridade para criar kits e combos. Quando você trabalha no mercado de nicho, as pessoas têm um pouco de medo de comprar porque elas não conhecem, elas conhecem um produto ou outro. Mas quando você usa da tua autoridade, eu falando agora como um mercado de bebidas, por exemplo, cervejas especiais, as pessoas não sabem, elas sabem qual é o estilo que ela gosta, mas na hora que ela se abre para experimentação, você tem que dizer o que seria legal para ela levar numa primeira compra. Isso vale muito para o mercado de vinhos, isso vale muito para alimentos mais gourmetizados. O que harmoniza com o quê? A autoridade faz com que aconteça um upsell e a compra aconteça com mais confiança. Fomentar a recorrência pelo hábito de consumo. Volta lá naquela matriz RFV. Se a gente sabe que a pessoa compra uma quantidade de alimento que dá para um mês, depois de 20 dias da compra dela, é o momento da gente começar a trabalhar de novo a recorrência dela. Isso vale para tudo. Em alimentos e bebidas, a gente pode trabalhar isso de formas muito infinitas. Essa recorrência ela pode ser pelo estilo do que a pessoa gosta, pelo preço que ela paga, pelo hábito que ela tem de dia da semana de comprar aquilo, comidas de final de semana, a pizza que ela pede quando tem os amigos em casa ou no domingo à noite, enfim. A recorrência ela tem que ser lida de acordo com cada mercado. Microações, além da sazonalidade, a gente trabalha horários de almoço, o momento do pedido da comida, o momento da bebida, os períodos de festas, o que é consumido em cada momento. O timing aqui é muito importante e pegar até esses memes que surgem na internet. Aconteceu alguma coisa hoje, já pega esse meme, transforma em campanha e ataca naquele momento. E, por último, fidelizar por meio de clube ou cupom. A assinatura, a gente trabalhava isso, acontece muito com esse nicho de cerveja, mas você fidelizar por meio de clubes de vantagem ou cupons, você faz com que a pessoa prefira comprar com você, porque uma vez que você quebrou a barreira e entregou com qualidade, ela vai voltar a comprar com você sem dúvida nenhuma. E por último aqui, eu trago uma pesquisa que foi feita recentemente com o E-Commerce Brasil, em parceria com o E-Commerce Brasil, e que mostra o quanto as pessoas, o quanto os comerciantes, o quanto os empresários sofrem do problema do CRO, sofrem do problema da usabilidade e não estão atentos a isso. Quando você coloca uma pesquisa na frente deles, a gente vê o quanto isso é muito claro. A gente está falando ali no primeiro ponto de 54,5% de pessoas que nunca realizaram um teste de usabilidade.
qualquer teste que seja. Elas não sabem como as pessoas consomem no site dela, não sabem como navegam, nunca fizeram um mapa de calor e saber qual é a informação, a hierarquia das informações no site. E se a gente colocar ali no segundo, que se o site atende às características tecnológicas, da direita, no slide superior direito, a gente está falando que 54,5 atende parcialmente. Atender parcialmente, a gente tem um gap aí de muitas coisas que podem ser feitas para atender a plenitude do que seria o ideal para o e-commerce dele. E quando a gente junta tudo que está fora do atender plenamente, a gente está falando aí de 70% das pessoas, 68,2% de pessoas que, de alguma forma, não estão plenamente satisfeitas. Enfim, é muita gente que tem uma necessidade de CRO e não sabe que isso existe, ou não sabe como aplicar isso de uma maneira que seja realmente positiva para a gente transformar aquele tráfego que a gente tem em conversão. Fechando aqui, se a pessoa se baseia em dado analítico para implementar melhoria que visem incremento na taxa, a gente está falando de 40% que raramente usa, 9% nunca usa e mais 5% que usa sempre. Então a gente está falando aí de metade, 49%, 50% nunca usam ou raramente usam alguma forma de melhoria para implementar no incremento de taxa de conversão. Isso também mostra o quanto a gente pode melhorar nesse mercado de CRO, tá? E fechando, se as pessoas costumam segmentar os públicos conforme o comportamento que tem no site. Você vê aqui o quanto, a gente pode ver o quanto é básico o que é feito aqui, né? Por valor de compra, por número, por tempo da última compra. Enfim, é tudo muito superficial. Quando a gente colocar uma matriz RFV para poder trabalhar de uma forma totalmente focada na conversão, esses números podem ser muito mais positivos e a gente pode trabalhar com muito mais inteligência. Enfim, é um conteúdo muito profundo. Eu quis trazer alguns insights para deixar isso de uma forma um pouco mais... acender uma luz na cabeça de cada um do quanto isso pode ser positivo para cada negócio. E eu deixo o meu contato para a gente falar na sequência, a gente estender isso o quanto precisar. Gostaria que vocês entrassem em contato comigo via LinkedIn ou pelo meu e-mail e fiquem bem à vontade para a gente poder falar sobre isso e o quanto a gente pode trabalhar em CRO e em inteligência de marketing para a gente impulsionar as vendas de bebidas e grocery and drinks nesse momento de fim de pandemia e novo momento de consumo online, tá bom? Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada pelo conteúdo, pelos insights que você trouxe, um conteúdo realmente bem profundo aí. Pessoal, o Vitor está lá no Salão de Negócios esperando vocês para bater um papo e também no LinkedIn, como ele mesmo falou. Vitor, um ótimo final de semana para você. Muito obrigada de novo. Gente, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!